Colé pra película. Tô aqui aproveitando essa matriz que eu gravei já tem um tempo. Nunca imprimi ela na real, primeira vez que eu tô imprimindo. Fala, Vinícius. Ela faz parte também de uma série, né, que eu comecei a fazer sobre os tempos, né, que eu morei na fronteira lá de Juárez com o México. Aqui é um processo bem simples, né? Eu fiz toda a gravação da madeira. Aqui em cima, deixa eu ver se dá pra ver aqui. Isso aqui é o registro do papel, né? Eu coloco o papel sempre nesse limite aqui, para toda impressão ficar minimamente parecida, né? Toda essa parte que tá clara, cavuquei. E aqui, onde está escuro, foi onde eu passei o rolinho de tinta. É onde a impressão vai sair, né? Essa técnica chama xilogravura. Esse daqui é um papel artesanal, de fibra artesanal, assim. Ele é bem diferentão, na real. Aqui colocou de um lado, encaixou a ponta, pronto. O papel já está no lugar. Aqui você já pode virar. Como esse é um papel de arroz, a tinta vai passar por ele, né? Então é importante colocar um papel manteiga por cima para poder fazer a impressão. Aqui até tem um papel, né, que sempre é utilizado para isso, assim. Esse papel eu só uso para isso, né? E aqui tem vários métodos de impressão. Isso aqui é um barém feito de palha, japonês, né? Faz a força sempre em movimentos circulares para poder dar impressão. Tem outros tipos de barém também, né? Caso você não consiga se adaptar com esse, você tem um barém mais industrializado, né? Esse aqui é da marca Speedball também. Ele você faz a força de cima para baixo, né? Para poder imprimir. E é sempre interessante manter esse movimento circular, né? Ele deixa a impressão mais homogênea, né? Por exemplo, vamos dizer assim. Aqui tem a famosa também colher de pau, também dá para fazer essa impressão. Essa aqui é uma colher reta, né? Mas se alguém quiser também pode usar essas colheres que são mais abauladas, né? Você faz uma pressão mais concentrada nela. Lembrando que a colher de pau você vai ter uma impressão mais contrastada, né? Em relação à impressão do barém. Assim, o barém ele não vai ficar tão contrastado, e eu particularmente prefiro, assim, né? E aqui, com essa colher de pau, você só tem que tomar cuidado, porque ela pode ser que sua impressão fique toda marcada, né? A força que ela faz, a pressão que ela faz aqui no papel é muito concentrada. Tem esse barém da Grave também, que é tipo um feltro, assim. Aqui já dá pra ver que a tinta vai passando pelo papel, né? Então já tá marcando tudo aqui pelo lado de fora. Se a gente levantar aqui, a gente consegue ver mais ou menos como que tá ficando, né? Tá vendo aqui? Eu ainda acho que precisa de um contraste, de capricha mais. E aqui onde eu passei a colher de pau já tá bem mais escuro, né? A gente pode continuar passando. Até conseguir um contraste que você almeja, né? Opa, deixa
Chutei aqui o tripé. Se alguém tiver alguma pergunta aí, pode enviar, que eu vira e mexe, eu tô olhando, né, pra tela. Isso aqui é uma live surpresa, né? Não anunciei que eu faria, né? Mas de boa. Importante aproveitar esses momentos, né, também, para poder conversar um pouco, né, com as pessoas, trocar um pouco de experiência, assim, trocar um pouco de ideia. Com esse tipo de colher de pau mais reto, é importante ter cuidado também para ele não pegar na quina, né? Igual aqui tem umas quinas bem pontudas, porque ele vai acabar rasgando o seu papel, assim. Então, quando você vê que tem uma quina, é bom ter um pouquinho mais de cuidado na hora de passar, né? Evitar que esse papel rasgue, até porque se você for usar um papel de impressão mais caro, vai dar até dó na hora que rasgar, saca? Esse aqui é um papel artesanal, de fibra artesanal. Ele foi uma troca que eu fiz com um amigo meu, ele me deu vários desses papéis em troca de algumas gravuras assim. E por isso que eu não sei muito bem qual a procedência dele. Já tá bem escuro, vamos ver aqui. A estilogravura é uma técnica bem simples, assim, né? Não é uma coisa tão complicada, a questão é trabalhar em cima dela, né? Entender que tipo de madeira vai se encaixar melhor no seu trabalho, o tipo de desenho que você consegue fazer, saber usar bem as ferramentas. Isso tudo é uma parte importante, assim, do processo. Essa madeira que eu estou usando é um compensado de pau-marfim. É uma madeira razoável, assim. Ela ainda vai ter uma fibra que vai quebrar muito. Por isso é importante dar uma fortalecida na fibra com goma laca, lixar bastante, assim, deixar ela mais lisa. Para você conseguir trabalhar, né? A impressão é lenta mesmo, assim, né? É uma impressão feita à mão. Não é feito com prensa, então é necessário ter um pouquinho de paciência mesmo. Aqui não tem muito o que imprimir, né? Já está quase, falta só dar uma caprichada nesse lado aqui. Vamos ver esse daqui. Eu estou usando esse papel manteiga por cima, justamente para não manchar, né? Igual aqui já está manchado. Mas como é um papel muito fino, a tinta passa por ele, né? Esqueci de falar aqui, mas é importantíssimo também. Quando você começa a imprimir com uma ferramenta, é importante você terminar de imprimir com ela também, né? Manter ela o processo todo. Porque, igual eu falei, dá muita diferença, né? Você imprimir com uma colher de pau abaulada, uma colher de pau chata, um barém de palha, um barém de lã, de feltro. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui já melhorou bastante. Acho que tá rolando. Essa aqui é a impressão dessa estilogravura.
Isso é uma foto do Rio Bravo lá no México. E tem uma pessoa, né, pulando a cerca que divide os dois países, né, o México dos Estados Unidos. Esses efeitos que dão aqui são a parte que eu removi do fundo, né, mas que ainda assim fica com relevo. Tem muita gente que termina de tirar isso ou limpa na hora de imprimir. Eu deixo, eu gosto, eu acho que fica mais bonito assim. Fala, Gabriel. Eu acho que ter essas marcas dão esse ar de coisa feita à mão mesmo, né? Nada feito com máquina, assim. Então dá uma cara mais humana para esse trabalho, né? Terminou, né, de imprimir. A gente tem que entintar de novo para poder imprimir a próxima cópia. Isso é um processo que vai se repetir quantas vezes você for imprimir, né? Toda vez é importante você entintar mais, porque a cada vez que você imprime, a carga de tinta diminui na matriz. A não ser que você queira uma impressão mais falhada, assim, né? Com menos tinta. Então, você pode imprimir quantas vezes você quiser. Mas é importante você ter um registro, né? Olha, a cada tantas impressões, a tinta já está ficando ruim. Tudo na real que você faz na gravura é importante você ter um registro, né? Justamente para você conseguir fazer igual depois, né? Fazer outra edição parecida. A gente sabe que está bem tintado quando você olha para ela e a tinta já está brilhando, tá vendo? Cadê? Aqui, ó. Quando a tinta está brilhando e o barulho não está tão preguento, quer dizer que chegou numa hora boa, né? Esse daqui é um papel que já não é mais artesanal, né? É um papel industrializado da marca Hahnemühle, importado. Ele é bonito, ele tem uma textura que eu acho que vocês não vão conseguir ver daí, né? Mas ele tem uma textura bem interessante assim. E aqui de novo, né? Encaixou aqui na ponta. Encaixou aqui na outra. Tchum. Deixa cair. Eu dou uma apertada com a mão mais para grudar mesmo, né? E não sair do lugar. E de novo, a gente mantém o processo, né? Lembrando que esse papel, como ele é um pouquinho mais grosso, capaz da impressão sair menos contrastada, né? Mas é importante fazer essa pressão o máximo que conseguir. Se alguém quiser ter um comentário, alguma pergunta aí, é só mandar. Aqui, como esse papel é um pouco mais grosso, já fica um pouco mais complicado de enxergar como é que a impressão está saindo por baixo, né? Então, aqui nós vamos ter que, de quando em quando, nós podemos segurar um lado do papel e levantar para ver como que está ficando, né? Aqui já dá para ver que tem um lugar que está com bom contraste, mas lá embaixo, ou melhor, lá em cima, ainda não. Então volta, né? Como você estava segurando, ele vai cair no mesmo lugar. Não, meu sonho é gravar como Okusai, né?
Primeiro que as ferramentas que nós temos disponíveis aqui não são tão boas, né? Como as que os japoneses usam. E eles também fazem gravação numa madeira cerejeira, né? Super macia, assim. Então eles conseguem colocar um nível de detalhes que é absurdo, né? Na gravura japonesa, né? E um detalhe sobre a gravura japonesa é que ela entrou na Europa sendo embalagem, né? Embalagem de porcelana, assim, né? E hoje a gente sonha em ter uma, né? Importante espalhar bem a pressão assim por toda a imagem para não ficar desigual, né? Aqui mesmo já dá para ver que madeira que é essa. Isso é um compensado de pau-marfim. Ela é uma madeira que não é tão boa, é uma qualidade média assim, mas que você consegue colocar um nível de detalhes que é minimamente interessante, né? Mas tem que tratar bem a madeira porque essa madeira, a fibra dela quebra muito facilmente, né? E madeira que quando a fibra quebra fácil fica difícil colocar detalhes, então tem que lixar bastante, tratar com goma laca antes, goma laca indiana, que a fibra dela fica mais fortalecida. A gente vai pondo bastante pressão, vai vendo, te levanta, né, para saber como é que tá ficando, né? Tá quase bom. Aqui, como o papel tem uma textura, ele vai aparecer essa textura na hora da impressão. Isso é uma coisa bem comum, assim. Do lado de cá tá bem claro porque eu ainda não fiz força ainda, né? Não coloquei pressão. E aqui é um trabalho de paciência mesmo, né? Você vai colocando a pressão aos poucos. Vai numa boa, vai tranquilo. Vai batendo papo, né? Igual eu tô batendo papo com vocês aqui. Batendo papo assim, né? Minimamente tentando ler as mensagens. As poucas mensagens, já que tem pouca gente, né, no ar, assim. Mas é um trabalho de paciência mesmo, né? Vai aumentando a pressão aos poucos, vai caprichando nos detalhes, cuidado para não rasgar. E principalmente vai vendo, né, como é que tá ficando. De quando em quando vai subindo a folha para você entender como é que tá ficando essa impressão. Aqui eu estou usando um compensado de pau-marfim, mas em geral eu não curto muito de usar compensado. O compensado ele acaba tendo uma capa muito fininha de madeira, né? Madeira que dá para aproveitar assim para estilogravura. Eu prefiro usar madeira mesmo, né? Que nem sempre é fácil de achar uma boa, né? Tem vários tipos de madeira que são bem macias, bem receptivas assim às incisões, né? Você tem o cedro, o cedrinho, o mogno, até o pau-brasil mesmo, a cerejeira, né? Como a gente já falou aqui que os japoneses usam. Elas são muito melhores para isso. Mas nem sempre é fácil achar, e sobretudo madeira crua, né? Que não foi feito compensado e tal. E mesmo a madeira, quando você acha, ela vai ter dois tipos de corte, né? Você vai ter o corte de topo e o corte de fibra, né? Tem outro nome que eu esqueci agora. Mas o corte de topo é quando você corta a árvore desse jeito, né? Aqui é um pedaço de tronco, né? Isso é um corte de topo. Quando você faz a gravação aqui em cima, aqui não existe fibra para atrapalhar, né, a gravação, então você consegue fazer um nível de detalhes muito grande. E o corte, que é igual desse compensado,
é um corte que pega, né, lateralmente, assim, né, pega toda a extensão da árvore. E aí você vai ter que aprender a trabalhar com as fibras, né? Porque a fibra vai atrapalhar assim na gravação, vai quebrar, vai cegar a sua ferramenta e você vai ter que trabalhar com ela. Só que, né, quem que acha uma gravura, um pedaço de árvore assim de madeira boa para conseguir gravar, né? Isso daqui foi um achado, né? Essa galera que corta rua aí na árvore corta árvores nas ruas de BH. Eu fico, vira e mexe, eu pego umas para ir deixar secar aqui no meu ateliê, né? Que aí dá pra usar tranquilo. Essa foi uma delas. Teve umas outras que eu peguei para secar e acabaram mofando. E depois eu descobri também, né, que o mofo também faz parte, depois rola de tirar e tal, mas até eu descobrir isso também eu já dei um vacilo, né? Tem uma coisa que as pessoas fazem assim que é bem interessante também para fazer gravura de topo, que é pegar vários tocos desse e cortar em quadrados, né, e depois juntar para ter uma matriz maior, né? Isso é uma prática comum também, né? Você fazer uma colagem de madeiras. O que eu tô ouvindo? Ah, tem uns punk tocando aqui atrás, uma playlist aleatória. Tá atrapalhando? Se atrapalhando eu desligo lá, né? Porque como eu tô falando muita abobrinha aqui, acho que... Também não sei se é importante, né, de escutar o que eu tô falando, assim, porque de fato é muita abobrinha que eu falo. Que a gente já pode dar uma olhada, né? O lado de cá tá com um contraste bacana. O daqui provavelmente ainda falta, né? Tá indo, mas essa região aqui a gente ainda precisa colocar mais pressão. Então vamos mais pressão com a colherzinha de pau. Colher de pau é a ferramenta mais básica, né, que nós temos para conseguir fazer a impressão da xilogravura, assim. É uma ferramenta que está disponível, assim, qualquer casa tem uma colher de pau. Você vai na rua, assim, você acha para comprar de maneira muito fácil também, sem problemas, né? Outro dia mesmo eu vi uns indígenas ali na região hospitalar, aqui de BH, vendendo. Não sei quanto custa, mas é uma ferramenta muito útil, né? E antes de existir esses baréns todos, assim, né? Imagino que a colher de pau devia ser a ferramenta mais utilizada, assim, para impressão. E que também quebra o galho, né? Caso a gente não tenha prensa. A prensa, ela vai dar uma regularidade, assim, na sua edição e vai te poupar esforço também, né? Acho que aqui ainda dá pra dar uma caprichada. Mas no mais tá indo, né? A impressão tá ficando massa. O papel é um pouquinho mais grosso, né? Então... E ele tem uma textura, então ele vai ficar um pouco texturado mesmo, normal. E pra gente, né, que faz gravura assim, é importante saber ou entender que tipo de efeito que isso vai dar, né? Porque isso não é uma computação, assim, né? Não é um design. Se você vai imprimir uma coisa à mão, pode ter certeza que falhas vão ocorrer, né? Você tem a pressão da mão que varia, você tem a tinta que fica melhor de um lado do que do outro, você tem a textura do papel, você tem a textura da madeira. Tudo isso você tem que levar em conta, né? Bom, acho que
que tá rolando. Vamos ver. Acho que aqui tá de boa. Acho que aqui também rolou. Aqui já tem nossa outra impressão no papelzinho um pouco mais grosso, né? É isso, né? Eu acho que eu ainda estava querendo trabalhar em outra matriz, por exemplo, para fazer um céu aqui, né? Um céu azul, assim, bem azul. Colocar mais alguns detalhes nela. Mas isso acho que é conversa para outro vídeo, né? Acho que a gente pode trabalhar nisso separado, assim. Mas aqui, se você for olhar, aqui é a impressão no papel mais grosso. E aqui tem a impressão no papel mais fino, né? Esse papel é um papel artesanal, então ele é bem transparente, assim, bem transparente mesmo. E quando você coloca um do lado do outro, você consegue ver as diferenças, né? Esse papel, você consegue enxergar muito melhor a textura do papel, assim. Esse aqui, a gente enxerga menos a textura, mas como ele é transparente, você vê muito melhor o fundo, assim, né? Ou seja, dependendo do fundo que você colocar, ele vai ter um efeito diferente. Bom, acho que ainda dá para imprimir mais uma, hein? Vamos lá voltar para o nosso processo aqui. Tem nossa matriz, pegar mais tinta. Aí de novo, né? Voltar a colocar a tinta aqui na matriz. Toda vez, né, que for imprimir, passar mais tinta, carregar de tinta. Gente, quem tá entrando aí, quem tá aí, manda um oi. Pra eu poder dar um oi de volta. Ô Gabriel, agora que eu li aqui, muito obrigado, viu? Pega mais um papel. Esse aqui é um papel, ele é artesanal também, é um papel chinês, ele é como se fosse um papel manteiga. De um lado ele é meio encerado. Fala, Maíra, como é que você tá? E aí, Tamires? Que bom que vocês estão aqui, gente. Esse aqui é um papel que ele é meio encerado de um lado e tem uma textura, sei lá, difícil assim de dizer do outro. E para imprimir eu vou usar esse lado que é mais texturado, né? Que não é tão encerado, porque eu acho que a impressão vai ficar melhor assim. Esse papel ele não tem uma regularidade de tamanho assim, e ele é bem maior que os outros, né? Então eu vou colocar aqui de qualquer jeito e depois vou refilar ele. Passa a mão rapidinho só para dar uma colada, né? Vamos lá. Dá uma esquentadinha. O bom é que esse papel, nesse lado que parece que é mais encerado assim, nesse lado que é mais encerado, o Bahrein corre nele muito melhor, né? Não, ele não é papel de arroz. O papel de arroz é esse daqui, né? Ele é diferente, assim. Ele é mais transparente, não tem esse lado encerado.
E aí, de novo, né, trabalho de paciência, assim, né? Ah, e aí, Nath, como é que você tá? Bom demais? Tô aqui imprimindo umas estilos ao vivo. Tô no meu terceiro papel. Ah, de boa, bom curso aí, depois você assiste, eu vou deixar ela disponível aí. Mas esse aqui já é o terceiro papel que eu utilizo, né? Eu usei um papel de fibra artesanal, usei um papel Hanemilha de 90 gramas, que ele é um pouquinho mais espesso, tem uma textura bonita assim. E esse papel chinês, que eu não sei qual que é também. Mas ele tem um lado mais encerado e um lado mais, sei lá, fosco, texturizado assim, que é o lado que está saindo a impressão, né? Muito claro ainda. Opa, alguém tá me ligando aqui, deixa eu recusar. E aí aqui vamos voltar para o nosso trabalho de paciência, né? Pegar a colher de pau e vir fazendo pressão. Uma pressão mais localizada, né? Aqui, por exemplo, já dá pra ver a diferença, né? Quando você coloca um pouco mais de pressão, já fica bem mais contrastado. E aí vai depender do resultado que você quer, né? Se você quer um resultado mais contrastado, melhor usar uma superfície mais rígida, né? Uma ferramenta de impressão mais rígida. Se você quer menos contrastado, às vezes você vai imprimir uma sobreposição assim. Talvez seja importante você trabalhar também essa transparência que dá, né, algumas ferramentas de impressão. E aí, Natália? Segunda Natália que entrou hoje. Que nós estamos imprimindo uma estilogravura. Primeira vez que eu imprimo ela, na real, eu gravei ela tem bastante tempo, mas nunca cheguei a imprimir. Essa está sendo a primeira vez e nós estamos no terceiro tipo de papel, né? E aqui é importante, como ela é um tipo de impressão que é concentrado, né? É importante você fazer movimento circular e não ficar só em um lugar, né? Porque senão ela vai marcar a sua impressão. E aos poucos ela vai indo. Aos poucos vai conseguindo imprimir. Oi, Nath, quer falar comigo? Olá. Lembrar de tomar cuidado, né? Pra não rasgar o papel assim. Então, quando tiver essas pontinhas, tomar cuidado com a força mesmo. O iLive agora é lugar de mandar recado pessoal. Mas se é comida, eu tô disposto para trazer. Eu gosto de comer. Imagino que todo mundo gosta de comer. Comer é uma coisa importante.
É uma etapa importante da nossa vida, né? Se alimentar. É aí que a gente adquire a maior parte dos nutrientes, né? Que a gente precisa para sobreviver. Fala a maior parte porque você tem a vitamina D, né? Vitamina D é só tomar sol, né? Dizem. Então, sol não necessariamente é uma comida, né? Gente, eu falo muita besteira, tá? Então, se as piadinhas estão ruins demais, vocês me avisam que eu posso maneirar, né? Aqui dá pra ver que o contraste aqui já tá bem diferente, né? Aqui tá muito mais contrastado que aqui. Esse trabalho realmente é de paciência, né? Agora imagina fazer uma edição, sei lá, de 50 gravuras impressas à mão, né? É complicado. Ô, Nath, tem outras pessoas na live, tá? Talvez as pessoas queiram também. Você ofereceu? E aos poucos a gente vai chegando na tonalidade, né? Quando você olha de cima, aqui já dá pra ver mais ou menos, né? Sobretudo esse papel que é bem fininho assim. Já dá pra ver que o contraste aqui tá bem melhor que o contraste daqui, né? Aqui já tá mais escuro, a tinta tá passando, né, do papel. E aqui tá bem claro, né? São regiões em que eu fiz pressão apenas com Bahrein. E em todo esse processo, né, durante esse tempo, é importante não tirar o papel todo, né? Porque voltar com o papel exatamente para o mesmo lugar, assim, é uma coisa complicada depois. Fica massa com menos contraste. Aquela tinta transparente, né, que você utilizou, ela é bem da hora, assim. Aquela nós utilizamos, a gente pegou a tinta transparente, colocou um tequinho de preto só, né? E aí conseguimos fazer aquela sensação de sombra, né? Ficou bem bonita aquela impressão. Inclusive elas são guardadas aí. Trabalhar com a tinta transparente e sobreposição, eu acho que é bonito, né? Dá um efeito bonito, assim. O problema que eu acho é que a tinta transparente, na real, ela é difícil de achar, não é uma coisa fácil, assim. E às vezes quando você acha é aqueles potes gigantes que vem, sei lá, custa R$ 200, R$ 300, né? Então se for para comprar um pote assim, talvez seja melhor já dividir entre várias pessoas, né? Ou tentar vender, né, parte da tinta, assim. Até porque a tinta é cara e vem muita, né? É tinta que você vai passar anos e anos usando e ela não vai chegar nem na metade ainda.
Que agora a gente pode dar uma olhada, se pá. Ó, até metade aqui, eu acho que tá legal. Aqui ele pegou bastante textura do papel também. Se eu carregar com mais tinta, eu consigo tampar essa textura, né? Mas não é minha intenção, assim. Eu gosto da textura do papel. Eu acho que a textura é uma parte bonita da impressão. Aqui também tá de boa, né? Aqui dá pra ver, quer dizer, eu não sei se dá pra ver aí, mas tem uma textura do papel assim que tá bem, tá aparecendo bastante também. Tem essas marcas, né, da gravação assim do fundo, onde era para ser branco, muita gente tira. Eu gosto de deixar assim, eu acho que fica bonito, acho que fica humano, né? Foi uma coisa feita por uma pessoa, não por uma máquina. Então, acho que é isso, né? Aqui tem impressão, não sei se dá pra ver. Esse papel ele tem uma textura bem massa assim, né? Você também curte, Tamires, a textura do papel ou as marcas de fundo assim de gravação que ficam? As duas coisas. A marca da gravação, bota fé. Ah, eu acho super charmoso, assim. Eu acho que tem gente que não gosta, né? E eu tenho uma ideia, assim, de que, sobretudo, pessoas que são muito ligadas ao design, por exemplo, gostam de tudo limpinho, né? Sem essas falhas, né, de impressão, assim, vamos dizer dessa forma. Eu vou para a última impressão de hoje, né? Isso é um papel de arroz. Ele é bem mais fino, né? Tem até que tomar cuidado, senão ele acaba rasgando. E aqui nós vamos usar essas marcas, né, de registro. Ai, chutei de novo aqui, né? Esse aqui é um barém japonês, ele é feito com palha de bambu, né? E fibra de coco. Ele é bem interessante assim para poder usar. E tem esse daqui, né? Que eu mesmo que fiz, né? Ele é como se fosse uma simulação dele, né? Completamente artesanal. Exatamente. Eu adoro marca de impressão, marca de gravação, eu curto tudo, assim, né? Isso daqui é uma marca de registro, né? Tem marca de impressão, marca de textura. E essas marcas da gravação, muita gente considera um erro, né?
Como eu não sou muita gente, sou só uma pessoa, aqui não tá rolando muito porque esse papel já tá bem rasgado. Tô com medo de rasgar mais ele. O único ruim de fazer a impressão com esse papel de manteiga por cima é que você não consegue enxergar, né, muito bem o que você está fazendo. Assim, né? No papel de arroz, rola de usar a colher? Diretamente rola. Só que você só tem que tomar cuidado o seguinte, se você usa direto, sobretudo se a tinta estiver muito carregada, essa tinta vai passar do papel e vai sujar a sua ferramenta, né? E você sujando a sua ferramenta, você vai sujar o papel todo, o verso dele. E vai sujar outras coisas também. Então aqui é importante você ir mensurando, né, a força que você coloca. Isso sem contar também que se você usar uma colher de pau dessas que são retas, né? Não sei se dá pra ver aqui. Dessas que são retas, ela pode pegar numa ponta aqui e vai rasgar o seu papel com certeza, assim, né? Eu falo isso por experiência própria mesmo, não tinha muita noção quando eu comecei. Estava usando um papel de arroz que me custou R$14 a folha e consegui rasgar o papel e não estava entendendo por quê, até eu sacar que não rolava, né? Foi vacilo total, assim. Eu na real eu sou bem desprendido assim dessas coisas, né? Mas aí quando você faz alguma coisa para vender, né, você precisa de um valor agregado assim, é sempre bom tomar cuidado com essas coisas, né? Porque a pessoa quando vai comprar, sobretudo se ela for uma especialista assim, ela vai olhar todas essas coisas, saca? Vai olhar se está bem impresso, vai olhar a edição. Eu não me preocupo muito por falta de vergonha na cara mesmo. Aqui, por exemplo, aqui nessa borda dá pra ver que já marcou bastante, né? Se eu forçar mais um pouquinho, as chances de rasgar são muito altas, assim. Nessa borda aqui é a mesma coisa, né? Mas eu acho que tudo também... Isso, vai reparar tudo. Mas eu acho que tudo também é um pouco de prática, né? Quando você vai fazendo a estilogravura, assim, você vai entendendo o que funciona e o que não funciona para você, né? E também quando você entende qual que é o público que vai consumir essa obra que você está imprimindo, assim, você já começa a entender com o que eles se preocupam, né? Como eu faço muita coisa que tem a ver com, sei lá, revolução, imigração, zapatismo, essas coisas. Às vezes eu faço a obra muito mais pela ideia do que pela técnica em si, né? E meu público curte isso também, né? Curte essas coisas meio trashes, assim, meio podreiras, saca? Então algumas coisas, sei lá, podem ser falhadas propositalmente. Palavra difícil. Fala Dani Miles. Qual é? Fala Dris Solenes. Como estão as coisas? Aqui nós estamos imprimindo uma estilogravura, né? Já é a quarta impressão que eu estou fazendo à mão. Estou utilizando um papel de arroz. Ele é bem fino, né? Então a tinta ela tá ficando bem forte também do outro lado. E tô batendo papo, né, com as pessoas que estão assistindo, assim. Eu tô fazendo a impressão com uma colher de pau. É a ferramenta mais básica de todo gravurista de estilo, né? Linóleo também, em certa parte. Aqui a gente pode dar uma olhada, né, para ver como tá ficando.
Aí o contraste aqui já tá massa, pelo menos do lado de cá, né? O lado daqui, como a gente não trabalhou ainda, tá bem claro, né? Então, mais paciência e mais força. Até a gente conseguir chegar num nível de contraste que seja interessante. É importante fazer a pressão, né, em diversos espaços diferentes, não concentrar só apenas um lugar. O que eu vejo muita gente fazendo é, às vezes, sobretudo quando as aulas que eu dei aqui, a pessoa pega uma colher de pau e fica só num lugar, né? Então vai ficar um lugar que vai ficar muito escuro e o restante muito claro, que a pessoa já perdeu a paciência assim, na hora de imprimir. É importante passar em tudo com calma e vendo o que está sendo impresso, entendendo, né, onde que precisa de mais contraste, de mais força. Isso aqui é um papel de arroz, então tomar um pouco de cuidado para esse papel não rasgar, né? Ele é muito fino, ele é muito transparente. E as chances dele rasgar são muito altas. Só que também, com o tempo de prática, assim, você vai entendendo qual que é a força, né, que você pode colocar para ficar uma impressão boa e não danificar, sei lá, nem o papel, nem o seu material, né? Aqui que tá quase rasgando. Acho que tá quase. Para abrir a tinta só pode ser em vidro ou pode ser outra superfície? Eu prefiro abrir em vidro, né? Porque eu acho que vai ser mais fácil de limpar. Eu acho que o vidro ele é bem de boa, assim, você consegue esticar bastante a tinta. Você vai conseguir limpar depois numa boa utilizando só água, assim, você não precisa de usar nenhum tipo de solvente. Mas, por exemplo, qualquer superfície lisa, né, que seja impermeável. Por exemplo, quando eu não tinha esse vidro, eu utilizava um pedaço de acetato, uma radiografia, né, eu colava uma radiografia assim numa prancheta e abria a tinta em cima dela, né. Aqui eu acho que está bem de boa assim na real. Vou olhar aqui do outro lado. E aqui tem mais uma impressão, né? Pulando essa fronteira aqui maldita, né? Vou colocar aqui que aí dá pra ver melhor. E aí aqui dá pra fazer uma pequena comparação dos tipos de papel. Né, aqui tem impressão no papel de arroz, tem impressão nesse papel chinês, que eu não sei o nome, papel bem fino também. Aqui tem a impressão num papel Hahnemühle, né, que tem uma textura, ele é um pouco mais grosso. E aqui no papel de fibra artesanal, que é bem parecido com esse papel, né, com esse papel de arroz, assim. Mas ele é um papel de fibra artesanal. Eu também acho que a impressão nele fica massa, assim, né? Cada papel vai te dar um efeito diferente, né? Quando você for imprimir.
E também você tem que entender qual tipo de ferramenta, a quantidade de tinta você vai conseguir utilizar, qual pressão você vai usar para poder imprimir, né, para não danificar o papel, não danificar a sua ferramenta e ficar uma impressão boa, né? Aqui, sobretudo nessas duas, a textura do papel ficou muito marcada, assim, eu gosto disso. Eu acho que fica bonito, saca? Em todas elas saíram as marcas de gravação, né, de cada goivada que eu dei para tirar. Também é outra característica que eu acho que deixa interessante, assim. E sobretudo, se você for olhar essa cópia de teste que eu fiz num papel de impressora, né, ela não puxa muito bem a tinta, né, então ela vai demorar um pouco mais para secar, assim. E esse tipo de papel, que é 75 gramas, né, eu acho ele bem ruim, assim, para imprimir. Ele é um papel vagabundo, vai ter uma impressão super ruim e que, sinceramente, só vale a pena para fazer teste, né, que você tira aquela camada de cima ali, que da primeira entintada que você passa, você vai tirar essa primeira camada de tinta em cima de um papel vagabundo, porque essa camada sempre vai estar falhada, vai ter sujeira, igual aqui dá pra ver, né, que deu uma sujeirinha aqui no meio da ponte aqui, e nas outras impressões essa sujeira não apareceu, justamente porque saiu nesse papel de teste, né. Galera, é isso. Se vocês têm alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Essa é uma das primeiras lives que eu faço na real, então aproveitei só meu tempo de impressão assim, né, para poder transmitir. Provavelmente essa live vai ficar disponível aí também para quem quiser assistir dela depois. Tem o meu canal no YouTube, se alguém quiser ver lá depois também, as chances de eu subir para lá também são altas. E acho que é isso, né? Bom, qualquer dúvida, faz mais live. Posso fazer. Eu tô com muito tempo livre. Né? Tempo de isolamento, assim. E eu, né, eu mudei aqui pro meu ateliê. Então eu tô com muito tempo livre e muito trabalho, né, para poder fazer. E que doido. Faltam 20 segundos na real para acabar essa live, apareceu uma mensagem aqui agora. Mas eu vou fazer mais live com certeza. Ô Vinícius, valeu demais aí, vai estar salva a live, depois dá uma olhada se quiser. É o processo de impressão de estilo na real, coisa tranquila. E eu vou dar tchau porque vai desligar. Um beijo pra vocês, obrigado por ter assistido, por ter conversado comigo. É nóis!